Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast é produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina e faz parte do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa Catarina. Esse podcast é um oferecimento do Projeto Observatório Católica de Cidadania. Nos siga nas redes sociais, YouTube, Instagram e Spotify. Fala pessoal, eu sou a Raíssa. Eu sou a Ana. Eu sou a Luísa. Eu sou a Larissa. E esse é o segundo episódio do Desordem no Tribunal, um podcast que vai organizar suas ideias sobre temas que parecem complexos demais, mas são importantes. Por isso a gente vai traduzir para você e deixar claro um pouco mais legal essa ordem no tribunal. Pegaram o trocadilho? O tema de hoje é a Chacina da Candelária. Constituição cidadã para quem? Essa história de crueldade que chocou o Brasil poderia ter sido evitada? O que levou a gente a escolher esse tema dentre tantos outros motivos que poderiam ser citados, como a tamanha crueldade com crianças que já viviam em uma situação de extrema vulnerabilidade e estavam sujeitos a quaisquer perigos, inclusive a morte, foi o fato de que podemos associá-lo, o acontecimento e o seu desenrolar, com diversos dispositivos da nossa atual Constituição Federal, que serviriam, em teoria, para protegê-los, mas que na prática foi bem diferente. A Chacina da Candelária ocorreu na noite de 23 de julho de 1993, próximo à Igreja da Candelária, que se encontra no centro da cidade do Rio de Janeiro. 8 jovens, que eram moradores de rua e que dormiam na Marquise da Candelária, foram assassinados a queima-roupa por atiradores. Todos os réus que foram julgados e culpados encontram-se atualmente em liberdade condicional. 24 horas antes da chacina, o grupo de crianças e jovens ali, que ficavam na Marquise, na frente da Candelária, participaram de uma festa que foi promovida pelo Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A psicóloga Andréia, que cuidava ali do projeto social com as crianças, ela estava de aniversário, e daí o projeto resolveu fazer uma festa de aniversário com ela e convidar aqueles jovens, né? Mais tarde, uma central sindical estava fazendo uma manifestação próxima à Candelária e entre os guardas da manifestação estava o policial militar Marcos Vinícius Emanuel, de 26 anos. Um jovem chama a atenção do policial. O nome dele é Marcos Antônio da Silva, conhecido como Come Gato. E considerado o líder do grupo de crianças e adolescentes que viviam na Candelária. O policial se aproxima dele e desconfia que ele estava guardando cola de sapateiro para que o grupo pudesse usar depois como entorpecente. Então, pega o jovem e coloca na viatura para levar para a delegacia. O grupo se revolta e o menor acaba jogando uma pedra na viatura. O policial pega o menor e leva junto com ele para a delegacia também. Mas acaba não dando em nada, o que causa uma certa raiva no policial. Ivone Bezerra de Mello, assistente social, era líder do projeto social que trabalha com essas crianças. Ela percebeu que os ânimos estavam à flor da pele e, ao ir embora, deixou 3 moedas com um dos jovens, para que, caso acontecesse alguma coisa, um deles fosse até o orelhão e ligasse para ela. Inclusive, essa mulher era um anjo na vida desses garotos, e até onde sabemos, era a única pessoa que de fato se importava com eles. No dia 23 de julho, em torno das 11 da noite, 2 chevetes com as placas de identificação cobertas passaram em frente à Candelária. Os ocupantes disparavam várias ameaças contra os jovens que estavam ali. Diziam: "Ô garotada, saiam da rua que hoje o bicho vai pegar." Às 11h30 da noite, 2 garotos que viviam na Candelária caminhavam em direção à igreja. Juntos dos garotos estava Wagner dos Santos, que não era delinquente. Sua ocupação profissional era lavar carros. Um carro se aproximou dos jovens. Os ocupantes desceram e os seguraram, os colocando dentro do carro. Os sequestradores eram policiais descaracterizados. Não se sabe o destino que os policiais levariam os meninos, mas sabe-se que no trajeto, Wagner levou um tiro. Posteriormente, se apurou que esse disparo foi por acaso. Por conta desse acontecimento, os policiais descartá-lo. Wagner e os outros garotos são levados pelos policiais para perto do Museu de Arte Moderna no aterro do Flamengo. Os outros foram mortos a tiros, mas Wagner sobreviveu por conta da falta de preocupação dos policiais em verificar se as vítimas estavam todas mortas. Saindo do local, os assassinos chegam então à Candelária, onde as crianças e jovens estavam dormindo. Todos desceram dos carros e ficaram em posição para atirar contra as crianças. Um deles gritava: "Cadê o Come Gato?" Logo em seguida, começaram a atirar e em poucos minutos estava concluída a maior chacina da história do Rio de Janeiro.
Ao total, foram 6 vítimas gravemente feridas e 8 mortos. Dentre as vítimas fatais estavam Paulo Roberto de Oliveira, de 11 anos, Anderson Oliveira Pereira, de 13 anos, Marcelo Cândido de Jesus, de 14 anos, Valdevino Miguel de Almeida, de 14 anos, Gambazinho, de 17 anos, Leandro Santos da Conceição, de 17 anos, Paulo José da Silva, de 18 anos, e Marcos Antônio Alves da Silva, de 19 anos. Vale ressaltar também que ali na Candelária sempre tinha policiamento de dia e de noite, mas especificadamente naquele dia ali não tinha nenhum policiamento e nenhuma ronda naquela área. A polícia e o socorro demoraram muito tempo para chegar. Inclusive, a assistente social Ivone Bezerra de Mello chegou primeiro ao local do que as autoridades. Ao início do processo de investigação, o Brasil recebeu uma pressão gigante da Corte dos Direitos Humanos para que o caso fosse solucionado. Até mesmo organizações internacionais ameaçavam suspender financiamentos para o Estado brasileiro se o caso não fosse esclarecido logo. A investigação chegou a 2 policiais denominados Xuxa e Pelé. Os mesmos eram bem agressivos e costumavam ameaçar moradores de rua. Mas não existia nenhuma prova contra eles, apenas a palavra dos menores. Os 2 acusados alegaram inocência e, inclusive, o policial, denominado Xuxa, possuía um álibi. Na noite da chacina, ele estava bebendo com um cunhado chamado Jurandir em um bar do Rio. Um dia após a chacina, Wagner estava no hospital e foi obrigado a participar de um reconhecimento de acusados, por fotos. Ele acabou reconhecendo o policial Emanuel e o tenente Marcelo Ferreira Cortes. Ambos foram presos. Os menores que moravam na Candelária foram levados à delegacia para fazer o reconhecimento dos acusados. Era uma confusão total. Crianças cobertas por cobertores chegavam à delegacia em meio aos flashes das câmeras da imprensa. Não havia a menor preocupação com o psicológico, tanto como foi para elas lidarem com a chacina, quanto para as mesmas conseguirem fazer o reconhecimento com calma. O policial militar Cláudio Luiz Andrade dos Santos recebeu um telefonema do capitão do batalhão para que ele comparecesse ao reconhecimento na delegacia. Lá ele acabou sendo reconhecido como um dos assassinos da chacina e foi preso. De todos os reconhecidos, ele era o único que tinha um álibi ali no dia do acontecido, mas foi ignorado. No reconhecimento, o cunhado Jurandir do soldado Xuxa teve que comparecer para confirmar o álibi do mesmo. Quando chegou à delegacia, foi-lhe pedido que participasse do reconhecimento. As crianças acabaram reconhecendo Jurandir como um dos assassinos. Domingo, 25 de julho de 1993, a Justiça decreta a prisão preventiva do tenente Cortes, dos soldados Cláudio Emanuel e de Jurandir. Protesto, não sei o que isso significa. Prisão preventiva. A prisão preventiva é uma medida facultativa que pode ser decretada pela decisão judicial fundamentada, de acordo com a presença dos requisitos legais. Ainda trata-se da medida agressiva, limita o direito fundamental individual à liberdade. E subsidiária, pois somente deve ser utilizada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar não restritiva da liberdade. A medida decretável pela autoridade judiciária de ofício ou mediante provocação em qualquer fase do inquérito policial ou do processo penal, e consiste no encarceramento antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando devidamente preenchidos os requisitos legais e restando a evidência de sua necessidade, adequação e proporcionalidade. Liberdade condicional. A liberdade condicional ou livramento condicional nada mais é que um benefício concedido ao condenado à pena privativa de liberdade com pena igual ou superior a 2 anos. Uma vez concedido o benefício, o condenado tem a sua liberdade antecipada, desde que tenha cumprido um tempo mínimo de pena e obedeça a alguns requisitos legais. A concessão desse benefício sempre ocorrerá durante o cumprimento de pena e será concedido pelo juiz da execução penal. Álibi é a alegação do réu colimando provar sua inocência, de que estava em outro local que não o do crime. Assim, por estar em local diferente daquele em que se supunha que ele estivesse, o mesmo não pode ter sido... Bom, agora que a gente deu aquela agregada no vocabulário de quem está ouvindo, vamos continuar de onde a gente parou, porque essa história ainda estava longe de terminar. Com a chacina, o Brasil foi dormir como país da violência e impunidade e, na segunda-feira, com as prisões decretadas, o Brasil acordou o país da eficiência policial. Até certo ponto. As demais crianças, adolescentes e jovens que viviam na Candelária foram viver debaixo de um viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro, onde era uma área ainda mais violenta.
o que acabou resultando na morte de parte do grupo, que aos poucos foram assassinados devido à alta criminalidade e nenhuma segurança no local. Com o passar do tempo, as perguntas continuavam sem respostas, até porque não havia um elo que vinculasse o tenente Cortes aos soldados Emanuel e Cláudio Luiz, e eu Jurandir, que nem policial era. Os promotores determinaram uma apuração paralela para esclarecer toda essa enrolação. Um dia antes do julgamento, acompanhado de um advogado, o ex-soldado Cunha esclarece o crime às autoridades, inocenta 3 dos réus e revela que uma das armas usadas no crime estava concretada em sua casa. Cunha revelou que quem cometeu a chacina junto com ele foi o soldado Emanuel, que já estava preso, o soldado Marco Aurélio Dias Alcântara e o ex-soldado Maurício Dias da Conceição, mais conhecido como Sexta-feira 13. Cunha confirma que ele e os cúmplices pegaram os jovens que foram baleados no aterro do Flamengo. Disse que acidentalmente a arma dele disparou contra Wagner, mas que os outros 2 jovens tinham sido executados por Maurício. Logo após a execução dos jovens, os assassinos seguiram para a Candelária. O soldado Emanuel permaneceu dentro do carro e os outros policiais saíram para fora em direção às crianças que estavam dormindo. Um deles saiu gritando pelo nome do Comigato e ali começaram a atirar em todo mundo. Nelson de Oliveira Cunha disse que até chegou a apontar a arma para um menino, mas acabou não tendo coragem de atirar. Mais tarde ficou esclarecido que esse menino era Sandro do Nascimento, na época tinha 12 anos. No dia 10 de dezembro de 1996, o tenente Cortes, o soldado Cláudio e o serralheiro Jurandir foram absolvidos e libertados. Eles tinham passado 3 anos na cadeia, acusados de crimes que nunca cometeram. Marcos Vinícius Emanuel Borges, ex-policial militar, foi condenado a 309 anos de prisão em primeira instância. Recorreu à sentença e, num segundo julgamento, foi condenado a 89 anos. Insatisfeito com o resultado, o Ministério Público pediu um novo julgamento e, em fevereiro de 2003, Emanuel foi condenado a 300 anos, mas permanece em liberdade. Nelson Oliveira dos Santos Cunha foi condenado a 243 anos de prisão pelas mortes da chacina e a 18 anos por tentativa de assassinato. Recorreu à sentença, sendo absolvido pelas mortes em um segundo julgamento, mesmo após ter confessado o crime. O Ministério Público recorreu e, no ano de 2000, Nelson foi condenado a 27 anos de prisão pelas mortes e foi mantida a condenação por tentativa de assassinato, somando uma pena de 45 anos. Nelson Oliveira dos Santos também já está solto. Atualmente, ele está em liberdade condicional por outros crimes, segundo o Tribunal de Justiça do Rio. Marco Aurélio Dias de Alcântara foi condenado a 204 anos de prisão e também está em liberdade condicional. Essa história é realmente muito triste e podemos dizer que revoltante, mas o que tudo isso que contamos tem a ver com a nossa Constituição Cidadã? Para fazer essa ligação, trouxemos aqui alguns dispositivos legais, que em tese garantiriam, mas que ficou somente no formal. O primeiro artigo aqui que a gente traz para vocês é o artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Os direitos sociais, né, que é o dever do Estado garantir aos moradores em situação de rua esse suporte material ínfimo que se configura no mínimo existencial para o início da vida digna. Temos também o artigo 194 da Constituição Federal, que é da Seguridade Social, em que o Estado tem a responsabilidade de disponibilizar moradia digna às pessoas que estão em situação de rua. Temos também no artigo 203, o inciso 1 e o inciso 2, que é também da Constituição Federal, que é da assistência social, em que é a assistência social prestada às crianças e a proteção da infância, que a gente acha que é o único que tenha sido cumprido ali pela parte ali que tem dos projetos sociais que são feitos ali na rua com as crianças, né? Temos também o artigo 205 da Constituição Federal também, que fala da educação, em que todos têm direito à educação. Temos também o artigo 227 da Constituição Federal, que fala da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, em que a responsabilidade de garantir os direitos da criança e do adolescente é compartilhada entre o Estado, a família e a sociedade. E temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 25,
em que todo ser humano tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora do seu controle. E tem também o artigo 18 do ECA, que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. E também o ECA ele foi criado nos anos, no ano de 1990, né? E que foi 3 anos depois que aconteceu a chacina, que foi em 1993, né? Então o ECA tinha ali só 3 anos, né? E ainda estava no seu início ali ainda, né? Mas então, ao invés disso, o Estado se mostrou negligente e, além de não ter materializado o que foi formalizado por esses dispositivos em questão de prevenção, cuidado e proteção, jamais deu assistência às vítimas sobreviventes da chacina. No ano de 2000, já havia morrido de forma violenta 44 das 72 crianças, adolescentes e jovens apontados como vítimas sobreviventes da chacina da Candelária. Essas pessoas foram deixadas para morrer. Jamais lhe foram dadas amparo algum. Nesse bloco eu trago algumas curiosidades sobre o assunto que nós estamos falando e relacionadas ao direito. Sobre essas curiosidades de hoje, vai ser mais relacionado às pessoas que ilustraram esse fato tão triste, né? Essa chacina que aconteceu no Rio de Janeiro. A primeira curiosidade é sobre o Wagner dos Santos. Ele era lavador de carro, era um dos 3 meninos que foi sequestrado e acabou levando um tiro, né? E sobreviveu. O Wagner, ele acabou sofrendo um atentado depois, né, da chacina. Ele levou 4 tiros no dia 12 de setembro de 1994, enquanto ele ia para um show no Rio de Janeiro. Ele foi levado para trás de um metrô e ele apanhou e foi preso com uma algema e depois levou 4 tiros. O que aconteceu é que depois desse atentado, ele foi incluído no programa de proteção de testemunhas e atualmente ele mora na Suíça. Antes dele ir, ele fez um curso de hotelaria em Brasília e hoje na Suíça ele já trabalhou com hotéis e trabalha como padeiro e serralheiro. A segunda curiosidade, pessoal, é sobre o Sandro Barbosa. Ele foi uma das crianças que o policial Nelson da Cunha apontou a arma e acabou desistindo de matar, né? O Sandro, ele já vinha de uma infância muito traumática. A mãe dele foi assassinada brutalmente na frente dele e depois ele passou a viver na Candelária, né? O que aconteceu com esse menino, né? No dia 12 de junho, depois, né? Bem depois da chacina, ele roubou um ônibus, a linha 174, ele sequestrou, né? É muito conhecido o sequestro da linha 174. E, enfim, iniciou ali o sequestro e tudo mais. E ele saiu do transporte com a Geisa Firmo Gonçalves como escudo. O que acabou acontecendo é que um policial, ao tentar acertar o Sandro, né, ele acabou atirando na vítima, a Geisa, que morreu na hora. E depois que os policiais conseguiram pegar o Sandro, ele foi imobilizado, né, dentro da viatura, e daí ele acabou sendo asfixiado e acabou morrendo. O terceiro fato, pessoal, é sobre a assistente social, a Ivone Bezerra de Mello. Ela era uma das poucas pessoas que olhava por aqueles meninos. E ela tem um projeto UERE, que tinha o objetivo de proporcionar educação de qualidade para as crianças e jovens em risco social. Esse projeto ele foi criado em 1980, né? Então ele já funcionava ali com as crianças da Candelária. E em 1993, que foi o ano que aconteceu a chacina lá na Candelária, o projeto ele evoluiu e atualmente ele atende mais de 300 crianças no complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. E, além do mais, ela atende mais de 130 mil crianças em diversas cidades do Brasil. Ele sempre hoje saiu do Rio de Janeiro, não é só mais lá. Outra curiosidade que eu trago aqui para vocês é sobre outros 3 sobreviventes. Uma delas é a Elizabeth Cristina de Oliveira da Maia, que foi assassinada em setembro de 2000 ao sair na rua numa favela na zona norte do Rio. O outro é o Tiago Veríssimo,
o Tiaguinho, que morreu atingido por uma bala perdida na favela da Maré em 2013. E por fim, a Gina, que tinha 8 anos no dia da tragédia e morreu em 2014 após passar um período presa em um manicômio judiciário. Aqui a gente pode perceber que, por mais que eles tenham sobrevivido à chacina da Candelária, eles ainda foram mortos por conta do crime, né, na favela. Eles foram esquecidos e, enfim, não foi só a Candelária, né? Foram levados pelo crime ali da região ali. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje sobre a chacina da Candelária. Esperamos que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre os direitos negligenciados. E até o próximo episódio. Tchau! Fala Direito, o seu direito na ponta da língua. Este podcast foi produzido por acadêmicos do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob supervisão do professor Dr. Jason Giovanni Heiler. O Fala Direito é integrante do projeto Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC. Outros conteúdos para turbinar o exercício da sua cidadania você encontra nas redes sociais. Instagram, @fala_direito. E Spotify, Fala_direito. Dê um upgrade na sua cidadania. Siga o Fala Direito.